Olá, pessoal que acompanha as nossas análises com aquela sede constante de entender como o mundo realmente funciona. Boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje, nós vamos estabelecer uma base de conhecimento fascinante sobre um fenômeno que é tão poderoso quanto destrutivo. A ideia aqui é pegar tudo que a gente acha que sabe sobre chamas e transformar em uma verdadeira aula magna sobre a mecânica dos incêndios florestais, certo? Então vamos lá, de cabeça, desvendar a ciência exata por trás do comportamento do fogo. Bom, para deixar o nosso roteiro bem claro, a pauta de hoje passa por 5 pontos principais. Primeiro, os conceitos básicos. Depois, os 2 triângulos. Em seguida, o tetraedro do fogo. Os fatores ambientais e nós fechamos com a dinâmica dos combustíveis. Vai ser uma viagem estruturada, partindo lá das reações químicas microscópicas até chegarmos nas gigantescas interações ambientais. Ponto número 1. Conceitos básicos do fogo. A base de todo comportamento. É absolutamente crucial estabelecer primeiro uma linha de base científica sólida antes da gente sequer começar a explorar os incêndios gigantescos em paisagens abertas. A grande sacada aqui é entender que o comportamento do fogo não é só a queima em si, não mesmo. O que a gente vê na prática é o resultado final de interações superdinâmicas. É, na verdade, a resposta do fogo ao clima do momento, a topografia do terreno, a natureza do combustível disponível ali e, claro, a faísca inicial. É esse conjunto todo que vai ditar se teremos apenas uma fogueirinha isolada ou um evento absolutamente colossal. Passando para o número 2, os 2 triângulos. As perspectivas do fogo. Para conseguir entender essas interações sem fritar a cabeça de tanta complexidade, os pesquisadores usam uma estrutura teórica brilhante. O clássico triângulo do fogo representa a nossa visão micro, digamos assim. Provavelmente a maioria de nós lembra disso das aulas de ciências da escola, né? Ele mostra, de um jeito bem simples, que o fogo precisa obrigatoriamente de 3 elementos inseparáveis: oxigênio, calor e combustível. Se removermos um único lado, a chama simplesmente morre. É a química pura acontecendo. Mas o que é realmente fascinante é quando a gente dá um passo para trás e olha para o nível de toda a paisagem. Essa é a visão macro. Aqui nós colocamos as condições meteorológicas e a topografia na conta. E notem o detalhe fundamental. Esse novo triângulo compartilha a base do material combustível com o triângulo anterior. O combustível atua como a âncora perfeita, que liga o clima, que muda o tempo todo, ao terreno, que é estático. E vamos ao tópico 3, o tetraedro do fogo, a síntese definitiva. Chegou a hora de ver como tudo isso ganha uma nova dimensão geométrica quando a gente resolve combinar a perspectiva micro e a macro de uma vez só. Então a grande conclusão é exatamente esta. Quando somamos as interações químicas básicas, ou seja, calor e oxigênio, com aqueles enormes fatores ambientais e topográficos, a gente cria a síntese definitiva, o chamado tetraedro do fogo. Essa estrutura de 4 faces que manda de forma implacável em absolutamente todas as fases de um incêndio florestal, desde a faísca inicial até o momento em que as chamas finalmente se apagam. Número 4. Fatores ambientais do fogo. As forças da natureza. Para entender o peso real das faces desse tetraedro, a gente precisa categorizar as forças monumentais que estão sempre em jogo no meio ambiente. Basicamente, existem 3 pilares distintos que ditam como um incêndio selvagem vai se comportar. De um lado, os fatores topográficos. Bem no meio, a meteorologia. E do outro, os combustíveis. É exatamente o cabo de guerra entre essas 3 colunas que decide a velocidade e a fúria com que o fogo engole uma área verde. É surreal observar como essas forças se comportam. Fica super evidente como os elementos fixos do terreno, tipo a inclinação de uma encosta, interagem de um jeito bem perigoso com fatores meteorológicos super voláteis como o vento e a umidade do ar. Pensem bem, a montanha nunca sai do lugar, certo? Mas o vento. O vento pode mudar de direção num piscar de olhos, empurrando as chamas morro acima de uma maneira totalmente catastrófica. E chegamos ao número 5, a dinâmica dos combustíveis, o elemento gerenciável. Agora a gente vai focar na única variável de todo esse sistema que nós, seres humanos, conseguimos de fato controlar: o combustível. A dinâmica numa floresta é quase 3D. A diferença é brutal entre os combustíveis aéreos lá no alto, nas copas das árvores, e os combustíveis superficiais. É aqui no chão que a gente encontra as gramíneas, os galhos secos e a serapilheira, que é aquela cama de folhas mortas. O comportamento do fogo muda completamente dependendo de qual desses andares da floresta está queimando. Para avaliar o risco real, a gente precisa olhar para a física da coisa. A intensidade do fogo é diretamente proporcional à quantidade de combustível. Ponto.
Já a continuidade desse material dita a propagação, guiando até onde o fogo consegue ir. E, por fim, a compactação. Ela é basicamente o espaço livre de ar entre os galhos e folhas. Se estiver muito compactado, falta oxigênio. Se estiver frouxo, o fogo corre solto. Mas, cá entre nós, de nada adianta ter toneladas de madeira no chão se tudo estiver encharcado, verdade? É por isso que o conteúdo de umidade dita as regras do jogo. A umidade define se um incêndio vai explodir ou se vai apagar sozinho. Ela funciona como um espelho imediato do clima local, mudando conforme a chuva e o calor. Sem sombra de dúvida, é a propriedade número 1 que decide o destino de um incêndio. Agora, tem um dado na ciência florestal que é de cair o queixo. Raminhos bem finos, com os 13 milímetros de diâmetro, têm uma relação de área superficial em relação ao volume de incríveis 408 metros quadrados por metro cúbico. O que isso quer dizer no mundo real? Quer dizer que esses materiais têm uma área gigantesca de contato com o ar. Então, eles perdem água para o ambiente de forma bizarramente rápida. Em questão de minutos, eles secam e viram a isca perfeita para qualquer faísca. E assim chegamos ao fim da nossa análise. Já que ninguém aqui consegue desligar o vento ou alisar as montanhas, fica a grande questão final. Como alterar a continuidade ou a quantidade de combustível pode ser a nossa principal e melhor defesa contra os incêndios florestais? A resposta é poderosa. Ao manejar o combustível, nós simplesmente desarmamos o tetraedro inteiro. Fica essa reflexão super importante sobre o poder da prevenção. Esperamos que essa aula tenha deixado tudo mais claro e instigante. Até a nossa próxima análise.